Olá, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que pode mudar muita coisa no mundo do trabalho aqui no Brasil. É o tema 1389, que está lá no Supremo Tribunal Federal para ser decidido. E olha, essa decisão tem tudo para redesenhar as fronteiras entre o que a gente entende como emprego e como prestação de serviço. Bom, e para mergulhar nesse tema, a nossa base aqui é um parecer muito importante da Procuradoria-Geral da República, a PGR. É esse documento que coloca na mesa uma nova forma de interpretar a lei e que pode ter impacto enorme para trabalhadores e empresas. E no coração de toda essa discussão está uma pergunta que movimenta milhares de processos judiciais todos os anos. Aquela dúvida clássica: a relação de trabalho que a gente está vendo é um serviço autônomo, um contrato entre duas partes, ou é, na prática, um vínculo de emprego com carteira assinada, só que disfarçado? É exatamente aí que entra o tema 1389. Ele veio para tentar resolver isso de uma vez por todas. A decisão vai criar uma regra nacional para duas coisas bem importantes. Primeiro, qual justiça vai julgar esses casos? E segundo, quem é que tem que provar se o contrato é verdadeiro ou se é uma fraude? Para a gente entender o que pode acontecer agora, é fundamental olhar para trás, ver o histórico do Supremo. Sabe, a discussão do tema 1389 não surgiu do nada. Ela é, na verdade, o capítulo mais recente de uma tendência bem clara de flexibilizar as relações de trabalho. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. A DPF 324 foi o marco, né? Liberou a terceirização para qualquer atividade da empresa, até para atividade fim. Logo depois, o tema 725 meio que ampliou essa ideia. E mais recentemente, a ADI 5.625 validou aqueles contratos de parceria em salões de beleza. Percebe? Cada decisão dessas foi abrindo o caminho para o debate que a gente tem hoje. E o mais interessante é a gente entender a filosofia por trás disso tudo. Essa fala do ministro Nunes Marques é super emblemática. Ela mostra uma visão de que o modelo tradicional, aquele da carteira assinada, não precisa ser a única forma válida, a única forma legítima de se organizar o trabalho. E essa visão não é isolada. O ministro Alexandre de Moraes vai na mesma linha. Para ele, a rigidez do modelo antigo pode, na verdade, acabar atrapalhando a geração de renda na economia de hoje, que pede mais agilidade, mais flexibilidade. E aqui a gente vê o resultado prático dessa tendência. O STF já deu o seu aval para várias formas de contrato que fogem do padrão da CLT. Por exemplo, a terceirização total, os contratos de parceria, a famosa pejotização, que é quando se contrata alguém como se fosse uma empresa, uma PJ, e também franquias, transporte autônomo, a lista é grande. Agora a gente entra na parte talvez mais polêmica do parecer da PGR. Aquela que pode gerar o maior impacto na justiça do trabalho. A proposta é uma mudança radical sobre quem dá a palavra final na validade desses contratos. Então, o ponto crucial é este aqui. A PGR sugere que, antes de se falar em vínculo de emprego, um tribunal tem que analisar primeiro a validade do papel do contrato civil ou comercial que foi assinado. Ou seja, a formalidade do contrato viria antes da realidade do dia a dia do trabalho. Esse quadro aqui deixa a mudança muito claro, né? Hoje, quem olha a situação real, o que de fato acontece na prática, e decide se o contrato é válido ou não, é a Justiça do Trabalho. A proposta inverte essa lógica. Primeiro, a Justiça Comum, que cuida de contratos em geral, analisaria o documento. E o novo caminho seria mais ou menos assim. Primeiro, a briga sobre a validade do contrato aconteceria na Justiça Comum. Só se e somente se a Justiça Comum disser que aquele contrato é uma fraude, aí sim o caso iria para a Justiça do Trabalho. Isso muda completamente a porta de entrada para esse tipo de discussão. Certo. Mas, e aí? O que isso tudo significa no dia a dia? Qual é o impacto prático dessa mudança para quem trabalha, para as empresas e para a própria estrutura da justiça? Vamos resumir. Para quem trabalha, o caminho para provar uma fraude pode ficar mais longo e mais complicado, porque o foco todo vai estar no contrato formal. Para as empresas, por outro lado, a decisão pode trazer mais segurança jurídica, mais tranquilidade para adotar esses modelos de contratação. E para a Justiça do Trabalho, o impacto é profundo. O seu papel principal, de aplicar o princípio da primazia da realidade, que é a base do direito do trabalho, ficaria bem limitado. Ela só atuaria num segundo momento. Com tudo isso na mesa, fica claro que essa discussão vai muito além de um detalhe técnico de quem julga o quê. O que a gente está discutindo aqui são as bases do que vai ser o trabalho no futuro. No fundo, o que está em jogo no tema 1389 não é só um detalhe de processo. É um debate sobre a própria natureza do trabalho numa economia cada vez mais digital, globalizada, que muda o tempo todo. É uma escolha sobre qual princípio deve valer mais: a proteção do modelo tradicional
ou a liberdade para criar novos arranjos de trabalho. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental, que vai guiar o futuro do trabalho no Brasil. A legislação, que foi criada em outra realidade, deve se adaptar para abraçar as novas formas de trabalhar? Ou são essas novas formas que precisam se encaixar nas regras de proteção que já existem? A resposta do STF para essa pergunta vai moldar o futuro de milhões de pessoas.